Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando a aula 4 do nosso curso de Matemática 3. Nas 3 primeiras aulas, nós conversamos sobre o estudo do ponto dentro da geometria analítica, né? Fizemos cálculos ali envolvendo, né, situações de um ponto numa superfície plana. E hoje, então, a gente começa uma segunda parte do nosso estudo, que envolve a reta, né? A reta é um segundo elemento, então, a ser estudado dentro da geometria analítica. A reta, por definição, é um conjunto de infinitos pontos alinhados, né? Então, quando eu pego infinitos pontos e coloco todos eles alinhados, né? Colocando pontos alinhados, infinitos pontos, eu tenho, né? Ligando esses infinitos pontos, eu tenho uma reta, né? E a reta, ela também, então, pode ser representada geometricamente, que é o desenho dela, né? Que a gente está acostumado aí, mas ela também tem uma forma de representação algébrica, né? Então, a forma de representação algébrica dela é uma equação do primeiro grau, né? Uma equação que vai mostrar exatamente aí a reta, né, em situações de cálculo algébrico. Então, nós já aprendemos, né, que o ponto podia ser representado algebricamente por um par de números, né, um par ordenado representava bem um ponto numa superfície plana. E agora nós vamos ver que esse segundo elemento, a reta, também pode ser representada algebricamente, mas agora por uma equação. E, na verdade, são várias formas de representação por equação aí que a gente vai ter, né, para conversar. Então, nas próximas aulas, nós vamos estar trabalhando essa representação, né, essa associação que há novamente aí, né, entre a parte geométrica e a parte algébrica, e vamos fazer várias aplicações aí utilizando essa representação algébrica, né, da reta. Mas antes eu preciso conversar com vocês sobre algumas coisas importantes do estudo da reta, né? E hoje, então, a gente começa a conversar sobre isso e eu quero mostrar para vocês o coeficiente angular da reta, uma característica muito importante de uma reta, né? O coeficiente angular ele vai servir muitas vezes para a determinação da própria reta, tá? Então hoje a gente aprende sobre o coeficiente angular, é uma aula bem curtinha, tá? Bem simples, mas que vai ser muito útil para as próximas, né? Então, bem legal que vocês saibam, vocês compreendam bem a ideia de coeficiente angular e como se calcula, para que a gente possa usar nas próximas aulas, né? Como ferramenta dentro dos próximos exercícios. Mas vamos lá. Definições, né? O que é inclinação de uma reta? Então, imaginem aqui uma reta agora, tá vendo? Vamos lembrar que a reta, né, conjunto de infinitos pontos, então ela é infinita nas duas direções, nos dois sentidos, né? A reta tem uma única direção aqui inclinada, mas ela tem dois sentidos e ela vai então infinita para os dois lados aqui. Bom, o que vem a ser a inclinação de uma reta? Então, se a gente pensar na reta em cima, né, de uma superfície plana, onde eu desenhei aqui o meu plano cartesiano, a inclinação da reta é o ângulo formado entre o eixo x e a reta, né? Olha aqui, ó, de maneira a percorrer nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, né? Então, eu pego aqui do eixo x, meço no sentido anti-horário aqui o ângulo, né? E esse ângulo é o ângulo de inclinação da reta. Tudo bem? Nós vamos trabalhar não exatamente com a inclinação da reta, mas com um valor correspondente, né? Proporcional, um valor que se refere a essa inclinação, que é o coeficiente angular. Vamos entender o que é o coeficiente angular da reta, então. Olha aqui, ó. Coeficiente angular de uma reta. Olha, consideremos uma reta R de inclinação alfa em relação ao eixo x, aquela do desenho anterior, né? Essa daqui, ó, uma reta R com uma inclinação alfa aqui, tá vendo? Em relação ao eixo x. Olha aqui, ó.
O coeficiente angular ou declividade da reta, em alguns exercícios vai aparecer o termo coeficiente angular e em outros vai aparecer o termo declividade, tá bom? Então, esses dois termos são sinônimos para a gente aí. É o número m, ó, nós vamos usar um m para representar o coeficiente angular da reta, que expressa a tangente trigonométrica da sua inclinação. Então, na verdade, quando a gente estiver calculando o coeficiente angular ou declividade, né, de uma reta, o que a gente vai estar fazendo, na verdade, é estar encontrando a tangente daquele ângulo de inclinação, né? Então, esse ângulo aqui, ele tem uma tangente, deixa eu só tirar esse rabisco daqui, olha, ele tem uma tangente aqui, esse ângulo, né? E a tangente desse ângulo é chamada, né, de coeficiente angular ou de declividade dessa reta, tudo bem? Tangente desse ângulo de inclinação. Depois, né, em outros momentos da matemática, né, nós vamos, dentro do cálculo diferencial, por exemplo, volta-se a falar sobre essa declividade da reta aqui. Mas, por enquanto, nós vamos estar chamando de declividade ou de coeficiente angular. Vamos lá, então, a primeira coisa importante é essa. O que nós estamos estudando hoje, na verdade, é o cálculo da tangente daquela inclinação da reta lá. Agora, vamos definir, então, ó, vejamos agora que é possível calcular o coeficiente angular de uma reta a partir das coordenadas de dois pontos. Imagine, então, que eu conheça dessa reta, né, dois pontos que pertencem a ela, o ponto A e o ponto B. O ponto A tem coordenadas xa e yA, o ponto B tem coordenadas xb e yb. Então, imagine que num exercício eu não conheço desenho, reta, eu só tenho assim, está escrito assim no meu exercício, que o ponto A é xa, yA, na verdade vai estar escrito números aqui, né, as coordenadas do ponto A, e que o ponto B, xb, yb também, eu teria os números aqui escritos, né? Mas imagine que no exercício só apareceu isso aqui, ó, né? Ele fala, não, uma reta, né, sobre uma reta existem dois pontos, o ponto A e o ponto B. E aí eu preciso definir o coeficiente angular dessa reta a partir dessa informação. Bem, vamos lá? Então, o coeficiente angular, a gente já aprendeu que é a tangente da inclinação dessa reta. Então, veja, esse é o ângulo de inclinação. E como é que eu poderia determinar a tangente desse ângulo? Vocês lembram como é que calcula a tangente lá na trigonometria? Tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É isso aqui que a gente aprendeu em trigonometria, né? Que a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E verifiquem que aqui a gente pode pensar num triângulo retângulo. Olha aqui, ó. Olha o triângulo aqui. Ele é retângulo, tá vendo? O cateto oposto. Então, esse ângulo aqui de inclinação da reta, ele aparece aqui de novo, ó, o mesmo ângulo. Tá vendo? Posso colocar ele aqui dentro. O cateto oposto é esse aqui, o cateto adjacente é esse aqui. Né? Então, achar o coeficiente angular dessa reta, na verdade, é fazer essa medidinha aqui do cateto oposto dividida por essa aqui do cateto adjacente. Ou fazer, ó, imaginem que isso daqui é uma rampinha, né? Uma rampa que foi colocada aqui e que está apoiando a reta, tá vendo? Um triângulo retângulo é que nem uma rampa, né? Aqui, ó. Nossa, desenhei por cima. Mas, ó, que nem uma rampa que foi encaixada aqui, encostada aqui na reta, que está apoiando ela. Toda vez que eu pego a altura dessa rampa, ó, divido pela base, eu tenho a inclinação aqui, né? A declividade, o coeficiente angular da reta. Tá vendo? Nós vamos usar essa ideia aqui algumas vezes, mas isso aí eu falo para vocês numa outra situação. Mas olha, como é que eu vou fazer a minha continha então? Olha aqui, o eminho, que é a tangente do, né, o coeficiente angular, ou declividade, que é a tangente do ângulo de inclinação, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. E como é que eu acho esse cateto oposto aqui? Eu acho ele por essas medidas aqui, ó.
Né? Como é que eu acho essa medidinha aqui? Se tivesse, por exemplo, 10 aqui no YB e 6 aqui no YA. Bastava fazer 10 menos 6, aqui é 4, né? Ó, eu ia colocar 4 aqui. Então, essa medidinha aqui, ela é YB menos YA. Vou escrever aqui, ó. YB menos YA dividido por... E essa medidinha aqui de baixo, como é que eu acho ela? Com essas coordenadas aqui, fazendo x do B menos x do A, né? Um menos o outro também. Ó, x do B menos x do A. Então vejam, gente, que eu tenho agora uma relação pronta para a determinação do coeficiente angular. Calcular o coeficiente angular é fazer essa continha simples aqui, né? Cateto oposto pelo adjacente, ou um y menos o outro dividido por um x menos o outro. Bom, é isso. Só uma observação, aqui eu não tenho números ao quadrado, então eu preciso me preocupar com a ordem dos números que vão aparecer aqui, para que não haja mudança no sinal da resposta, porque o sinal de um coeficiente angular, ele diz muita coisa aí, nós vamos ver isso daí dentro dos exercícios, tá? O sinal é importante aqui, então diferente do cálculo de distâncias lá entre dois pontos, que eu fazia uma continha dessa de menos, né, e não me preocupava com a ordem, agora eu preciso me preocupar. Como é que eu tenho que me preocupar? Tem que pensar o seguinte, se eu fizer YB menos YA, eu vou ter que fazer aqui XB menos XA. Se eu preferir fazer YA menos YB, não tem problema, contanto que eu faça aqui XA menos XB também. Eu preciso seguir a mesma ordem em cima e embaixo. Bom, então essa é a condição para que a gente acerte, né, o sinalzinho do coeficiente angular. E aí fica fácil de fazer isso daí, né? Vamos ver em aplicações, né? Então aqui eu só passei a limpo. O coeficiente angular, na verdade, é a tangente da inclinação da reta, mas a tangente da inclinação da reta é o quanto muda o y, né? O quanto varia o y pelo quanto varia o x, ou YB menos YA sobre XB menos XA. Fazendo a aplicação disso, então, primeiro exemplo. Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Olha aqui, ó, né? As retas que passam pelos pontos. Então, vamos começar da letra A. Na letra A eu tenho dois pontos, olha, o ponto 3, 2 e o ponto 1, 4. Veja que ele nem escreveu aqui se é A, se é B, se é C, não importa que nome eu vou dar aqui. Eu preciso fazer, para achar o eminho, ó, essa coisa de YB menos YA, XB menos XA, significa um Y menos o outro, um X menos o outro. Então eu pego aqui, ó, um Y menos o outro. Posso pegar 2 menos 4 ou 4 menos 2. Mas só que na forma que eu pegar, na ordem que eu pegar aqui, eu devo pegar o X depois. Bom, eu vou pegar aqui, ó, 2 menos 4. Bom? Então, embaixo, eu vou pegar na mesma ordem, ó, 3 menos 1. Aqui eu vou ficar com menos 2 sobre 2. Isso é menos 1. Né? Menos 2 sobre 2 é menos 1. Então, o coeficiente angular da reta é menos 1. O que significa uma reta de coeficiente angular menos 1? Significa que essa reta ela é decrescente. Esse negativo aqui mostra que a reta é decrescente. Olha aqui, ó, vamos voltar nesse desenho. Essa reta aqui, ela era crescente, ó, tá vendo? É uma subida. A gente olhando aqui para a direita, é uma subida. É como se tivesse alguém aqui subindo essa reta aqui, ó. Tá vendo? Subindo, ó. A reta que nós encontramos agora, ela é o contrário, ela é assim. Como se a pessoa estivesse aqui descendo, ó. Uma reta assim, tá? O ângulo de inclinação, como é que eu sei disso, né? O ângulo de inclinação dessa reta que eu acabei de determinar é um ângulo maior que 90. Né? Ele está aqui, aqui, ó, um ângulo maior que 90, aqui, que faz com que a reta vire para o outro lado, vire uma descida. Como é que eu sei disso? Porque os valores, vocês lembram disso daí, pessoal? Os valores aqui no quarto quadrante, dentro da, lembra na trigonometria, que eu estou procurando a tangente, né? E a tangente no quarto quadrante é sempre negativa, né? Porque era o seno pelo cosseno,
O seno aqui era positivo, mas o cosseno era negativo, e mais com menos é menos. Tangente é sempre, né, nesse quadrante, qualquer ângulo, né, de 90 até 180, a tangente é negativa. Então, quando a tangente dá negativa lá, é porque o ângulo está terminando aqui no quarto, no terceiro, quarto não, né, gente? No segundo quadrante, né? Está terminando aqui no segundo quadrante, porque no quarto também é aqui, né? Mas aqui no segundo quadrante, e por isso ela é negativa. Só uma observação para vocês, então. Se eu fizesse o desenho, né? Ah, eu quero ver como é que está essa reta. Olha aqui, ó. Posso fazer o desenho bem simplificado, só para a gente poder pensar. Olha, o ponto 3, 2 é esse aqui, né? Ó, ponto 3, 2. E o ponto 1, 4 é esse. Então, essa seria a reta, olha. Percebem que é uma descida aqui a reta? Então, vejam, a partir das duas coordenadas eu defini o coeficiente angular e olhando para o coeficiente angular, eu já enxerguei como é que é a minha reta. Tá vendo? Mais do que isso, olha aqui, mais do que isso, eu consigo enxergar até com esse 1 aqui, o que significa esse 1? É o mesmo que 1 para 1, né? 1 pode ser escrito assim também, ó, 1 para 1, tá vendo? Olha, significa que o degrauzinho que apoia essa reta, ele tem o mesmo tamanho aqui e aqui. Olha, por exemplo, um pedacinho aqui para um pedacinho aqui embaixo. Tá vendo? 1 para 1. Olha. Se eu tivesse, por exemplo, uma reta com inclinação menos 2, ela continuaria inclinada, mas ela estaria mais em pezinho, assim, ó. Porque aqui eu teria 2 para 1. Ó, 2 aqui na altura para 1 aqui. Tá vendo? Se fosse positivo, ela também teria 2 para 1, mas ela estaria para o outro lado, assim. A reta estaria inclinada desse jeito. 2 para 1. Olha, 2 para 1. Tá vendo? Inclinação 2, virada para o outro lado. Então, isso daqui, devagarinho, nós vamos conversando, né? Para poder visualizar a reta. Mas é bem interessante a gente perceber que a partir de uma única característica, né? Que a gente encontrou só a partir de 2 pontos conhecidos da reta, a gente consegue enxergar como é que é essa reta. Isso é muito legal, tá bom? Não vai ser cobrado por enquanto, mas é muito legal da gente perceber. Por enquanto, né, o que interessa é o cálculo mesmo desse EMIN, que é esse aqui. Vamos fazer mais aqui, vamos fazer mais alguns. Então veja, ó, na letra B, o coeficiente angular, olha aqui, mesma coisa, né? Um y menos o outro, então 3 menos 0. Um x menos o outro, 4 menos 0. Então isso aqui é 3 para 4, 3 quartos, né? Positivo, como é que está essa reta? É uma reta crescente desse tipo aqui, né? Só com 3 aqui, 4 aqui. E está mais, né? 3 e 4, ele vai estar mais deitado, a reta está mais deitada aqui assim, né? Essa aqui. Exercício C, mesma coisa, o coeficiente angular é, olha aqui, ó, um y menos o outro, então 5 menos 0, e embaixo um x menos o outro, 4 menos 4. Isso daqui vai dar 5 sobre 0. Observem que 5 sobre 0 não existe. Isso aqui não dá 0 não, tá, pessoal? Se fosse 0 sobre 5, 0 dividido por 5 dá 0. Mas 5 dividido por 0 não existe. Bom? E por quê? Como é que não existe o coeficiente angular? Então, como é que é essa reta? Vamos lembrar que o coeficiente angular é a tangente de um ângulo. E a gente sabe que, às vezes, a tangente não existe. Né? Lembra lá das aulas de trigonometria? Eu tinha lá o ciclo trigonométrico. E quando eu chegava numa reta que ficava aqui em cima, né, a 90 graus ou a 270 graus, a reta ficava assim, ó. E o eixo da tangente está aqui, lembra disso? Então, quando a reta fica vertical e para aqui, né? Vertical e paralela ao eixo da tangente, ela não corta o eixo da tangente e aí não tem tangente. Né? Então, para 90 graus, para 270 graus, a tangente não existe. Então, quando acontece isso, é porque a reta está em pé.
Tudo bem? Esse caso aqui, vamos ver se é verdade? Olha aqui, ó. Se a gente colocar no plano cartesiano 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui era um ponto. O outro ponto era 4, 0. 4, 0 é aqui em cima. Olha a reta aqui, ó. Tá vendo? Essa é a reta R aí, a reta que está em pé. Né? Uma reta dessa, que tem uma inclinação aqui com o eixo x de 90 graus, a tangente de 90 não existe. Tá vendo? Por isso que não existe aqui o M'. Então, eu acho que já está dando para enxergar um pouquinho algumas coisas, né? Então, toda essa coisa de desenhar, de enxergar, é muito útil, né? Mas, por enquanto, não vai ser aplicada. Mas é bem legal que vocês percebam isso daí. Eu posso ter tangente não existente, como esse caso. Posso ter tangente zero, quando? Quando essa reta estiver horizontal. A tangente vai ser zero, né? Porque o ângulo de inclinação vai ser zero, e aí a tangente é zero. Mas eu não preciso me preocupar, porque pela conta eu já consigo chegar nesses resultados. Né? Vamos para o nosso último exemplo. Esse último exemplo só mudei uma situação. Eu, ao invés de escrever as coordenadas, eu estou mostrando o desenho para vocês, mas a gente pode tirar do desenho as coordenadas, né, dos dois pontos aqui conhecidos. Ó, tá vendo? Vejam que eu conheço dois pontos, a gente pode chamar de A e B aí. Então, um ponto é o ponto 2 e 3. Vamos lembrar que sempre primeiro o x, depois o y, né? E o outro ponto aqui é o ponto menos 1 e menos 3. Ponto menos 1 e menos 3. Então, a inclinação dessa reta pode ser calculada fazendo um y menos o outro. Então, quem que é o y menos y? 3 menos menos 3, por exemplo. Né? E um x menos o outro. Então, se eu fiz esse menos esse, tem que fazer também o de cima menos o de baixo. 2 menos menos 1. Isso aqui vai dar mais, isso aqui também vai dar mais. Então, eu vou ter 6 dividido por 3. Isso dá 2. Vejam, ó, uma inclinação positiva, né? Mais 2 significa uma reta crescente, ó, é verdade, tá vendo? E esse 2 poderia ser pensado como 2 para 1, né? Quando não tem nada assim, é 2 para 1. Então, essa reta está encostada numa rampinha assim de 2 para 1, aqui, ó. É uma reta desse tipo aqui, a inclinação dela. Exatamente essa reta aqui, tá vendo? 2 para 1. Olha aqui, ó. A gente tem, por exemplo, aqui, se eu pegar esse triângulo, por exemplo, tá vendo? Aqui a gente tem de altura 3 pedacinhos, né? Vai até o 3. E aqui a gente tem 1,5 aqui embaixo, ó. 1,5, né? Aqui, ó. Então, 3 para 1,5 é a mesma coisa que 2 para 1. Né? Ó, tá vendo? O de cima o dobro do de baixo, o de cima o dobro do de baixo. Ó, exatamente a mesma inclinação aqui, então. Por isso que a reta é igual. Né? É isso que eu queria mostrar para vocês, então, tá? Essa continha do Eminho. E os exercícios são todos sobre esse mesmo assunto. Eu separei 2 exercícios. Um primeiro exercício onde a gente só calcula a partir das coordenadas. Se vocês quiserem fazer para enxergar, né, fazer no plano cartesiano essas retas, vocês podem enxergar melhor, mas não tem necessidade. E o segundo exercício, desse tipo do segundo exemplo, onde eu conheço, né, as retas e posso tirar as coordenadas daqui e calcular também o coeficiente anular. Então, essa aula está bem simples, bem curtinha. Espero que vocês usem esses exercícios para entender bem a ideia do coeficiente anular, né, como se calcula. Nós vamos estar usando muito essa noçãozinha nas próximas aulas, tá bom? Então, muito obrigado a vocês aí pela atenção, né? E façam tudo o que vocês puderem e até a próxima aula.